Olá pessoal, nessa atividade remota vamos fazer então a correção da prova 1 da disciplina de banco de dados do ano de 2025, para que vocês possam ter uma ideia então do que vai ser cobrado também em nível de prova 1, né, do ano de 2026, enfim, dos próximos anos também. Mas foram 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 questões e envolvia então aquele conteúdo inicial. É, Falava um pouquinho sobre objetos do banco de dados, então, né, pelo menos um deles, mais um script com transações em bancos de dados, e aí tinha bloqueios também, né? E aí finalizava com criação de outros objetos, mas que envolviam a parte de programação procedural. Mas eram exercícios relativamente simples. E aqui a última parte da prova só tinha uh, um auxílio que nem se mostrou muito útil porque as avaliações foram com consulta, então os alunos podiam consultar exemplos, né, no próprio material da disciplina ou exemplos que eles já tinham, que vocês já tinham, de modo a conseguir lembrar qual que era a estruturação dos blocos PL/SQL, né, para ajudar na hora de fazer a prova. Bom, primeira questão. Diferentes aplicações de diferentes fornecedores fazem alterações na tabela T-Setup do banco de dados com vistas a reconfigurar parâmetros de funcionamento de determinada máquina de uma indústria. Que é só uma historinha para introduzir a questão, né? A TI desta indústria quer manter um histórico de alterações nos valores alterados desta tabela. Qual a implementação que você sugere, né, para manter tal histórico sem realizar alterações em programas? A questão que pega aqui é que justamente os bancos de dados eles possuem algumas facilidades que permitem criar novas configurações, novos ajustes, independente da aplicação. Então, como as tabelas, vamos dizer assim, elas estão isoladas da aplicação, tu tem um controle separado, né, sobre essas tabelas, sobre os dados propriamente ditos, sobre a estrutura dos dados e sobre os dados propriamente ditos. E esses objetos que a gente cria no banco de dados, eles conseguem ficar isolados da aplicação. Eles podem ser usados pela aplicação, mas eles podem ficar, vamos dizer assim, independentes da aplicação, né? Então, nesse caso aqui, a resposta que a gente teria aqui seria o uso de uma trigger. Elas são feitas justamente para esse propósito, né? Então, aqui, poderia colocar aqui como resposta criar uma trigger, um gatilho, né? É algo que é disparado de acordo com a ocorrência de um determinado evento. Aqui a gente vai colocar after insert or, podia ser em português, claro, né? Update or delete na tabela T-Setup. Esse aqui é o nome da tabela, então essa seria a resposta. Eu queria fazer uma observação. A gente falou um pouquinho rápido, eu até já preparei um material para mostrar aqui para vocês no vídeo. A gente falou um pouquinho rápido sobre algumas características das triggers. Então eu queria detalhar essa informação para vocês agora. Aproveitando que no vídeo a gente tem bastante tempo para falar e pode ser bastante detalhado. Uma trigger, ela é um objeto, eu vou pegar uma que a gente já executou aqui ó, em sala de aula também. Ela é um objeto que fica criado no banco de dados. A complexidade da trigger, ela vai se dar entre o início e o fim do seu código. Então, se a gente for ver, se tu sabe criar uma procedure, uma função, utilizando a programação procedural,
tu sabe fazer qualquer objeto do banco de dados, inclusive uma trigger, porque a dificuldade de uma trigger, ela se resume à complexidade que ela vai abordar em termos de lógica, né? E essa lógica é a programação procedural. Por isso que a gente foca muito nessa parte final, assim, da primeira etapa do meu conteúdo, nessa parte de cursores, porque as triggers, elas vão ter esses cursores, vão ter comandos DML, né? E, e sabendo isso, a gente sabe fazer triggers. Mas existe uma característica particular delas, que aí sim as diferencia, vamos dizer assim, que as procedures, funções, packages, eles não têm. Que seriam essas partes iniciais aqui, ó. Se ela é uma trigger after, ou se ela é uma trigger before, ou se ela é uma trigger for each row, ou se ela não é uma trigger for each row. Então, são parâmetros iniciais que são colocados ali e a gente precisa ter isso em mente, porque se a gente não souber do funcionamento dessas coisas aqui, a gente não vai saber, não vai ter ideia de como resolver uma determinada situação, né? Sem saber isso. Então, eu preparei um diagramazinho aqui, ó. Veja, vamos analisar primeiramente, ó. Essa trigger aqui, ó, ela é uma trigger que a gente implementou em sala de aula, né? Que fazia um registro extra, vamos dizer assim, né? De empregados. Ela era uma trigger que foi criada after insert, ou seja, a operação de inserção acontecia na tabela EMP e depois da operação de inserção ter acontecido, ela fazia algo a mais, vamos dizer assim. E esse algo a mais era o quê? Buscava o nome de um departamento e inseria numa tabela auxiliar. É como se essa tabela auxiliar EMP-IN, se funcionário inserido, né? Ele nem fosse, vamos dizer assim, algo que fizesse parte da aplicação ou das aplicações principais que acessavam o banco de dados. Era uma coisa extra, um complemento. Então vejam que aqui nós poderíamos ter tido a seguinte dúvida: será que eu crio uma trigger after ou crio uma trigger before? Ou seja, antes da inserção ou depois da inserção ter ocorrido na tabela EMP, né? E aqui a gente vai falar sobre isso depois. Então, a diferença que a gente precisa ter em mente é a seguinte, ó. As triggers before, elas se diferenciam das triggers afters, né? Ou seja, as triggers que são disparadas antes do evento acontecer se diferenciam das triggers que são disparadas das triggers after, que são disparadas depois do evento acontecer. É bem fácil de entender. Pela seguinte coisa, ó, aqui nós temos comandos DML, então as triggers são sensibilizadas por comandos DML insert, update e delete, assim como as triggers after. Só que aqui a gente tem o seguinte, ó, quando eu tenho uma trigger before, eu posso fazer alterações, modificações, reverter a operação, ou seja, fazer com que a operação não funcione. Se eu quiser, eu tenho todo o controle antes do dado ter sido alterado na tabela. Então, se eu tivesse, por exemplo, aqui uma trigger before tentando alterar a tabela EMP, antes dessa alteração se concretizar na tabela EMP, no caso de eu ter aqui before, né? Vamos escrever aqui para não ficar confuso. Antes dessa alteração ter sido realizada na tabela EMP, eu poderia fazer alguma coisa com aquele dado que estava tentando ser inserido, ser excluído ou ser atualizado na tabela EMP, né? Então, por exemplo, eu poderia validar se aquele número que está sendo informado na tabela não está extrapolando um determinado limite. O número máximo que devia ser gravado na tabela é 20 e a aplicação está tentando gravar 22. Eu posso transformar aquele número 22 num número 20 e gravar um número 20. Então eu coloco limitações, eu posso reverter a operação. Se o número era um número, por exemplo, proibido de ser gravado lá dentro dessa tabela, né? Ou de ser inserido, ou de ser excluído, eu poderia reverter a situação. A trigger ela pode disparar um rollback, ela pode disparar uma mensagem de erro, finalizando a transação e impedindo que a transação ocorresse. Ou seja,
Numa trigger before, eu tenho controles de fazer alterações, de fazer bloqueios, né, em cima dos dados que estão sendo gravados. Então, ela te dá esse controle. Aqui nós tínhamos antes uma trigger after. Por que nós tínhamos uma trigger after? Porque no caso das triggers after, aí aqui, as operações pode ser uma combinação, aí vai de acordo com o que a pessoa quer fazer, né? Tu poderia ter uma trigger before insert, ou update, ou delete, né? Ou qualquer um deles, ou uma trigger after insert, ou update, ou delete. Então aqui uma trigger after, ela fica bem mais limitada, porque numa trigger after, tu teria a trigger sendo disparada somente depois de a operação ter sido realizada. Então a operação já foi gravada no banco de dados e na tabela, né? E agora a trigger executa. Então o que tu consegue fazer nesse caso? Tu consegue fazer coisas extras, vamos dizer assim, para além daquele dado que foi gravado, mas tu não manipulou o dado, ou seja, a informação que veio da aplicação foi gravada para dentro da tabela do banco de dados. Agora o que tu pode fazer? Tu pode fazer coisas extras. No nosso caso aqui, nós tínhamos uma trigger after, no exemplo que a gente usou, a gente fez coisas extras, gravou a mesma informação dentro de uma tabela auxiliar que servia como registro, né? Então a gente pode geralmente usar para log, copiar, fazer registros de valor anterior, ou seja, eu acesso esse novo valor que estava sendo gravado dentro da tabela, o novo salário, né, que estava sendo informado, mas eu não consigo modificar esse valor. Então ele já foi gravado dentro da tabela, eu consigo apenas ler essa informação e guardar ela numa outra tabela, fazer alguma outra coisa que eu queira fazer. Mas eu não consigo mais acessar. Então essa é a diferença entre as duas triggers. Numa trigger after, eu também teria a possibilidade de mandar essa informação para um outro banco de dados, mas tudo feito depois de a alteração ter sido concretizada no banco de dados. Uma coisa que tem que ficar bastante clara também é que quando a gente cria uma trigger, né, sobre uma tabela para qualquer operação, a operação, seja de inserção ou exclusão ou atualização em uma tabela, ela só vai se concretizar se a operação, se a aplicação conseguiu fazer a operação e a trigger também concluiu com sucesso. Porque senão vai ocorrer um rollback, né? Ou seja, deu uma mensagem de erro, a transação não é concluída e ela é revertida, certo? Então é isso que tem que ter em mente também. Eu acredito que eu tenha conseguido explicar a diferença entre o after e o before, né? Então eles têm propósitos distintos, né? Então a gente acertou aqui lá naquele nosso exemplo, quando a gente criou uma trigger after, se era só para fazer um registro extra, né? Um log, portanto, de inserções aqui, de inserções de novos funcionários, né? Registra em, busca o nome do insere dados do funcionário na tabela empins, e, né? Poderia ser sobre operações de exclusão também, poderia ser sobre operações de atualização, certo? Agora existe uma outra coisa, ó. Existe a possibilidade de tu criar uma trigger for each row, ou seja, para cada linha, ou sem essa opção. Vocês vão ver que não faria muito sentido a gente ter uma trigger dessa forma aqui, ó, que ela, nesse caso específico, né, porque ela, no nosso caso específico, de ter que registrar inserções e novos funcionários aqui na tabela EMP com valores antigos, né, valores novos e valores antigos, a gente, sem ter o for each row, na verdade, nós não avaliaríamos cada uma das linhas afetadas. Então, qual que é a diferença entre uma trigger com essa cláusula for each row e uma sem essa cláusula for each row? Imagina que a gente tem a seguinte situação. Quando eu uso for each row, é bem raro a gente ter essa situação, na verdade, ó, sem for each row, porque geralmente a gente precisa fazer algum tipo de processamento ou análise para cada uma das linhas afetadas. Então aqui eu tenho uma trigger que tem um update na tabela funcionários para 3 linhas afetadas. Então a trigger dispara e eu consigo avaliar
o novo valor que está sendo inserido, o novo valor que está sendo, para o qual está sendo atualizado, ou o valor que está sendo, o valor de cada registro que está sendo excluído. Então eu consigo fazer alguma coisa para cada um desses valores. Eu consigo analisar os dados dessa primeira linha processada, dessa primeira linha afetada, vamos dizer assim. Consigo analisar os dados dessa outra linha e da terceira linha. Eu analiso um por um. E aí eu tomo decisões em cima desses dados. Instrução concluída. Se tudo passou, a instrução toda é concluída e a transação também. Quando eu não tenho o for each row, estou dizendo que eu não quero para cada uma das linhas. Então, o que vai acontecer? A trigger, por exemplo, assim, no caso de um update da tabela funcionários, 3 linhas igualmente vão ser afetadas. No entanto, a trigger dispara somente uma vez. Então, a única coisa que eu consigo saber nesse caso aqui é que houve um update que afetou um certo número de linhas, um update ou um insert ou um delete que afetou um certo número de linhas, só que a trigger é disparada somente uma vez. Então são casos muito raros em que tu quer saber se alguém fez ou não uma inserção, uma atualização ou uma exclusão em uma tabela, certo? Eu particularmente, na minha prática, eu nunca vi nenhuma trigger sem o for each row, mas ela pode ser suficiente para resolver determinados problemas em determinadas situações, certo? Então vou fechar esse parêntese aqui, nós não vamos mais precisar desse código. Aqui eu vou manter, vai que a gente precisa voltar para cá, né? Agora vamos para o número 2, tá? Então essas coisas, na verdade, que eu acabei de explicar, não faziam parte da resposta do número 1. A resposta do número 1 era só isso daqui. O número 2 está dizendo o seguinte, ó, observe o script a seguir executado no esquema prod, né? Uma conta ou esquema de banco de dados prod, que é o nome do usuário do banco de dados, né? A tabela contas antes do script ser executado estava vazia, portanto 0 linhas. Então aqui nós temos 9 linhas de comandos, né, sendo que algumas estão em branco. Agora a gente tem então um insert into contas. Vamos fazer, de repente a gente podia fazer uma planilha, ó. Podia chamar de tabela contas. Aqui a gente tem a conta 1. Vamos executar o primeiro comando, ó. Insert into contas id 1 e valor e saldo 1000. Vou colocar aqui, ó, ID e saldo. Então, 1 e 1000. Segundo comando, ó, insert entre contas ID, valor 2 e 500. 2 e 500. Ok, linha 3. Bom, agora, na verdade, assim, não cabe muito a gente executar isso daqui, porque tudo vai depender do que o enunciado está pedindo, né? Então, o enunciado está dizendo assim, ó, quais seriam as contas existentes e quais os saldos em cada conta final do script se houvesse um commit na linha 9. Bom, agora sim. Nem sei se vale a pena a gente colocar o commit aqui. Vamos colocar ele, mas vamos colocar de cor vermelha para poder apagar depois. Para não se esquecer de apagar. Então agora sim, agora faz sentido a gente chegar até esse commit, né? Então eu coloquei valor 1, saldo 1000. A conta com ID 2 ficou com saldo 500, né? Agora eu tenho um update, set contas, set saldo igual a saldo menos 200, where ID igual a 1, portanto essa conta aqui baixou para 200 a menos, né? Foi para 800. Agora eu tenho update contas, set saldo igual a mais 200 no ID igual a 2, portanto aqui veio para 700. Delete from contas, where ID igual a 1, essa linha aqui cai fora. E commit. Então a resposta aqui é muito fácil, né? Ó. Letra A, somente a conta 2 com R$ 700. Somente a conta ID igual a 2 com R$ 700. Ok? Letra, agora vamos tirar fora isso aqui. E quais seriam as contas existentes e quais os saldos em cada conta final do script se houvesse um save point tr1 na linha 3. Vamos colorir isso daqui também para apagar depois, né? Save point tr2 na linha 6. E save point tr3
na linha 8. E também um commit na linha 9. Beleza, vamos fazer isso daí então. Insert de contas saldo, então agora é 1.000, 2.500 de novo, voltou ao início, né? 1.000, 2.500, uma nova transação. Save point TR1, ele apenas salvou o nome desse ponto da transação, ele chamou de TR1, transação 1. Podia ser qualquer outro nome, né? Update de contas set saldo igual a saldo menos 200 para o ID igual a 1, passou 800. Update de contas set saldo igual a saldo mais 200 para o LD igual a 2. 500 mais 200 que dá 700. Agora a gente vem para um save point TR2. Então, na verdade, aqui na planilha a gente não está refletindo exatamente, né, o que a gente tá fazendo aqui, ó. Seria interessante a gente fazer isso, né? Vamos fazer isso aqui, ó. Vamos voltar os valores, ó. 1.500 e vamos chamar isso aqui de TR1, ó. É uma espécie de uma fotografia, né? TR1 que ele está fazendo, ó. Porque depois já vem outros updates, que é como se levasse o banco de dados para outro estado, né? E aqui a gente vai ter um outro nomezinho que vai ser chamado de TR2, ó. Só que aí, esse TR2, ele passou por outras duas instruções também, ó. Modificou o saldo, né, que era 1.000 para 800, e esse saldo, que era 500, foi para 700. E aí ele chamou isso de save point TR2, ó. Agora eu tenho um delete from contas where id igual a 1. Agora vamos para outra situação, ó, porque vai ser chamado de TR3, né? Ctrl C, Ctrl V, ó. E a TR3 vai ser um estado, né, da transação em que eu não tinha a conta 1, ó. Isso aí. Save point. Ah, nem adiantou a gente fazer nada disso porque eu não tinha nenhum rollback na transação, tá vendo? Agora que eu tô me dando conta. Se eu tinha só um commit, não muda nada, né? Porque quando ele deu um commit, todas as transações anteriores foram todas perdidas. Então, isso aqui também não existiria mais, ó. Então, eu teria de novo, ID2 com saldo 700. Essa seria a resposta. Isso aí. Fechou, vamos para o próximo. Letra C. Eu tenho quais seriam as contas existentes, quais saldos em cada conta no script. Se houvesse um save point TR1 na linha 3, vamos ver se é isso que a gente tem. Sim, save point TR1 na linha 3. Save point TR2 na linha 6, isso aqui está correto ainda. Save point TR3 na linha 8 também. E um rollback na linha 9 agora. Vamos passar esse rollback para cá. Ctrl V, .build. Agora sim, nesse caso aqui do rollback, vamos aproveitar o que já está escrito, nós teríamos exatamente essa configuração, só que ao final do script nós não executamos um commit, e sim um rollback. É muito fácil de entender porque esse rollback ele não está revertendo para nenhum desses save points, porque ele poderia reverter para o TR3, que não ia mudar nada, ele poderia reverter para o TR2, revertendo, voltando para essa situação aqui, ou para o TR1, voltando para essa situação aqui. Na verdade, quando ele faz rollback, ele, como não foi especificado um ponto de save point para o qual ele retornar, ele vai desfazer toda a transação. Uma vez que ele desfaça toda a transação, ele reverte tudo o que foi feito. Portanto, a resposta com esse rollback seria nenhuma conta existente. Ok? Quais seriam as contas existentes e quais os saldos em cada conta final do script se houvesse um save point TR1 na linha 3? Então, esse aqui a gente mantém.
save point tr2 na linha 6, save point tr2 na linha 6, ok? Aqui, ó, agora rollback to tr2 na linha 8, rollback to tr2 na linha 8 e um commit na linha 9, ó. Commit na linha 9. Perfeito, vamos ver agora então. Então eu tenho as duas contas inseridas e chamei isso de tr1. Vamos ver o que a gente aproveita daqui, ó. Duas contas inseridas e chamei isso de tr1. Os dois updates executados e chamei isso de tr2. Então isso aqui também foi implementado já. Eu tenho agora um delete from where id igual a 1. Perfeito, ele já saiu. Só que agora eu não tenho esse save point aqui, ó. Vejam que eu não tenho esse save point. Logo depois desse delete, eu fiz um rollback to R2. Então agora sim, ó, cai tudo isso aqui fora e eu volto para esse estado aqui. Rollback to R2. E logo em seguida eu dou um commit. Portanto, eu valido, eu consolido essa transação que iniciou aqui, mas que voltou para esse estado. Portanto, é isso que permanece. Então, as duas contas existiriam, né, com 800 e 700 reais, respectivamente. Vou colocar essa resposta aqui. Existiriam com 800 reais, né, e 700 reais, respectivamente. Ok? Isso aí, finalizou então esse exercício, essa questão de transações número 2, né? Olha o número 3. O comando select código produto e descrição from produto where descrição like bucha plástica, portanto, que inicia exatamente com esse texto, né? Aqui tem um coringa aceitando qualquer outro caractere. For update, o comando então select from produto where descrição like tal, for update, retornou na tela o seguinte. Então, ele trouxe essa informação. Então, na tela significa que pode ter sido trazido bonitinho para um grid de uma aplicação, uma tabela de uma aplicação, pode ter sido simplesmente exibida na tela do nosso SQL Plus, não interessa, porque se ele retornou, é a pergunta que está sendo feita. O que são essas linhas? Então, claro, a pergunta não é para te dizer são linhas da tabela, entendeu? Lógico que não. Me respondesse uma resposta muito óbvia, assim, ia passar a impressão de que tu não entendeu o que estava sendo feito com essa cláusula for update. Então a resposta correta seria, vamos escrever aqui devagarinho, ó. São as linhas ou registros, né, que ficarão bloqueados no banco de dados, disponíveis para a sessão, ou seja, para aquela sessão que disparou esse comando, fazer a alteração. Qual alteração? Ele pode fazer exclusões dos registros 181, 182, 184 ou 183, ou pode fazer updates nesses registros, em qualquer um desses campos. Isso está reservado para ele. Até quando? Até que seja executado um commit ou um rollback, ou seja, até que ele finalize a transação. Ok. Número 4. Uma seção do banco de dados obteve o seguinte erro. No caso do banco de dados Oracle, aqui na 00054. O interessante é saber o que é isso aqui, ó. A resource busy, né? And acquired with no weight specified. Então aqui, a única coisa que tem aqui, o resource busy é fácil de entender, né? Porque é um recurso ocupado. Tu tentou fazer algum tipo de requisição for update, ou seja, para fazer algum tipo de atualização, no caso exclusão ou atualização, né? Isso porque inserções, inserts e selects, elas não exigem bloqueio, né? Porque o insert é uma coisa nova que tu está fazendo, e um select é apenas uma consulta, né? Não altera nada, não exclui nada. Só que
essa cláusula no wait foi especificada, né? O que a sessão provavelmente estava tentando fazer. Então, uma resposta que a gente poderia dar aqui é o seguinte, ó. Estava tentando selecionar, cuidado aqui, ó. Não é selecionar para consultar, né? Selecionar linhas para sofrerem, vamos dizer assim, né? Algum tipo de delete ou, né? Tu poderia ter as duas coisas sendo feitas. Ou update. And acquired with no weight specified. Eu estava tentando selecionar linhas para sofrerem algum tipo de delete e ou update, mas não queria aguardar caso alguma das linhas já estivesse bloqueada por alguma outra sessão. Ou seja, com esse no wait, sem espera, ele recebe a mensagem de retorno na hora, de imediato. Ele não fica trancado, a aplicação não fica lá com a ampulheta, não fica a tela trancada, né? Sinalizando que alguém está bloqueando alguma das linhas que você está tentando acessar no sentido de delete ou update. Então significa que precisa tentar mais tarde para conseguir fazer isso quando quando aquela pessoa não estiver mais bloqueando alguma dessas linhas, né? Então é isso daqui. O no wait serve para isso. Ele recebe a mensagem de imediato, não fica trancado. O que mais? Um código PLSQL pode ser completamente escrito em um arquivo texto e copiado e colado numa console SQL para executar. Então, qual a razão de transformar tal código em um objeto, por exemplo, em uma procedure ou uma function, né? Se seria somente fazer Ctrl+C, Ctrl+V. A ideia é a seguinte, ó. Por que que se eu tenho, vamos dizer, um código que me permite fazer uma coisa específica, verificar todos os dias quais são os funcionários que estão prestes a completarem um ano de atividade na empresa, né? Então eu poderia ter isso escrito um em um arquivo texto salvo no meu servidor e eu disparo essa informação todos os dias, né? Eu poderia ter isso implementado na forma de uma função, na forma de uma procedure, ou eu poderia, enfim, essas seriam as duas formas. Eu posso ter um bloco PLSQL, vamos dizer assim, implementado num arquivo texto, ou eu posso ter isso salvo dentro do banco de dados. E aí, se eu vou salvar dentro do banco de dados, eu preciso transformar isso numa procedure ou numa função. Então, essa é a pergunta que está sendo feita, né? Um código PLSQL ele pode estar completamente escrito em um arquivo texto, e aí eu vou lá todos os dias, ou quando eu quiser, e faço Ctrl+C, Ctrl+V para executar. Então, qual a razão de transformar tal código em um objeto, né? Como por ser uma função? Então, uma possível resposta seria, vamos colocar aqui assim, ó, sei lá, para que o objeto interno ao banco de dados possa ser executado por qualquer aplicação que se conecte ao esquema do banco de dados em que o objeto estiver criado. Então essa é basicamente a grande diferença, né? Que e também talvez a gente pudesse dizer assim, também por questões de performance. Aqui não vai fazer muita diferença não, tá, em termos de performance, né? Mas aqui, ó,
Uma vez que, se tu guardasse isso, tu pode guardar, né? Se tu guardar num arquivo texto, a tua aplicação não pode fazer acesso a esse arquivo texto, ela não tem acesso àquela pasta na qual tu guardou. Seja uma pasta do teu sistema operacional da tua máquina local, seja lá no servidor de banco de dados, no servidor de rede, onde quer que esteja, né? Mas se ele estiver interno ao banco de dados, qualquer aplicação conectada ao esquema, ao usuário do banco de dados, pode ter acesso àquele objeto, desde que ele tenha privilégios para fazer isso, né? Mas ele pode ter acesso a esse objeto e aí a aplicação também pode acessar e obter a resposta da execução daquele procedimento, daquele código, da mesma forma que se tu fizesse Ctrl+C, Ctrl+V. A questão da performance é que, uma vez que tu criou o objeto na forma de uma procedure ou uma function, ele já fica compilado no banco de dados. Enquanto que quando tu faz Ctrl+C, Ctrl+V de um bloco PL/SQL que não seja um objeto ou mesmo uma consulta SQL, ele compila na hora. Cada vez que tu fizer o Ctrl+C, Ctrl+V, ele vai compilar. Isso não é uma perda muito grande de performance, mas é uma coisa a mais que o banco de dados precisa fazer, tá? Então, de fato, com o objeto interno, né, ao banco de dados, ele tem um ganho, ainda que imperceptível, de performance. Agora as questões finais, ó. Para as questões a seguir, considere o esquema ER abaixo. Tá. Então aqui vocês já conhecem, né? É o nosso modelo do nosso usuário HR, né? Human Resources, lá que tem uma tabela de empregados e uma tabela de departamentos, né? Então aqui eu criei 4 consultas, elas são bem simplesinhas, vocês vão ver que não tem muita dificuldade em implementar. Aqui ele está solicitando na primeira, ó, crie um bloco PLSQL ou uma Stored Procedure que receba um número de matrícula. Aqui no caso eu estava dando a opção justamente de criar um bloco PLSQL conforme a questão 5, né? Em que tu pudesse fazer um Ctrl+C, Ctrl+V e tivesse um filtro ali por número de matrícula. Quando tu cria um objeto armazenado, né, uma Stored Procedure, por exemplo, tu não pode colocar um filtro no momento de execução, ele precisa ser implementado na forma de um parâmetro, nesse caso, né? Então aqui dava para fazer ou de uma forma ou de outra. Eu vou fazer um bloco PLSQL só porque talvez alguém não se lembre como que seria a implementação dessa informação por parâmetro, usando aquela letrinha, aquele Ezinho comercial, né? Porque eu me lembro que a gente implementou 90% dele, do que a gente fez até agora, com parâmetros, tá? Então vamos fazer o número 6 aqui, ó. Receba um número, um filtro, né? Número de matrícula como parâmetro, ou um filtro no bloco PLSQL, para saber qual é o número de empregado do qual ele precisa exibir informação, né? E aí tem que imprimir só se ele é o diretor-presidente ou um funcionário normal, certo? Então tem um if, uma estrutura if-then ali dentro, que tem de complexo. Então é um bem levezinho introdutório, né? Então a gente vai ter a estrutura do bloco, né? Declare, begin e end. Vou colocar a barrinha aqui, no caso, a gente fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, ele já executaria, né? Vamos começar pelo select, então aqui, ó, a gente teria um select job, então into, né? Vamos chamar a variável de vJob, from emp where, seguir o padrão where emp no, que é o filtro, seguir o padrão colocando letra minúscula, where emp no igual a... Então aqui que vem aquele negócio, se a gente criasse um bloco PLSQL que não fosse uma procedure e a gente colocasse o e comercial aqui, ele ia entender isso daqui como uma variávelzinha ali, da qual ele ia ter que perguntar o valor na hora que a barrinha fosse executada aqui embaixo. Ó. Então ele ia perguntar assim, ó, enter value for emp no. Né? É a mesma coisa que se tu executasse uma procedure e tivesse que passar um parâmetro para a procedure. Só que nesse caso aqui nós não temos, então, create or replace procedure, né? É a mesma coisa, é uma escolha que tu pode fazer, né? Quer criar uma procedure ou não. Então aqui ele jogou a informação do job, né?
desse funcionário com informação por parâmetro. E agora nós vamos testar. Se esse vjob trazido, né, for igual a president, que é como ele estaria guardado ali dentro da tabela para o diretor-presidente, né? Então, agora eu vou colocar uma mensagem. Então, ó, dbms output on put line. Então, a informação que ia aparecer na tela seria diretor-presidente. Isso que ele estava pedindo, né? E, sintaticamente, a gente tem depois do if, então, o else para o caso contrário, né? Então, aqui ele não seria um diretor-presidente, e sim um funcionário, conforme o enunciado estava pedindo. Funcionário. Pronto. Terminou. Na verdade, não tinha nada de... Ah, sim. Faltou, na verdade, o fim, né? Sinalizar o fim do bloco. Então, o enunciado estava pedindo para fazer só isso, né? Então, era só isso daí mesmo, tá? No caso aqui, então, eu optei em implementar através de um bloco PL/SQL sem criar o objeto procedure, né? Tá bom? Esse aqui era um número... Acho que não precisa... Talvez estão vendo no vídeo, né? Acho que a gente nem precisa manter. Vamos apagar tudo. Esse aqui já estava correto, tá? Vamos pro próximo. Ah, sim, lógico. Faltou uma coisa ali em cima, né? Faltou declarar a variável vjob sendo do tipo emp.job%type. Isso aí. O PLSQL não faz distinção entre maiúsculas e minúsculas, então não teria problema em não deixar o vjob ali em letra maiúscula, né? E aqui com letra minúscula, tá? Uma questão de padrão, só se ficaria mais bonito, né? Se a gente colocasse então vjob. Mas esse é um problema que a gente não tem, pelo menos nessa linguagem. Ok? Vjob. Isso aí. Vamos para o próximo. Vamos tirar isso aqui. O próximo é o exercício número 7. Então, questão 7. Escreva um bloco PLSQL ou uma stored procedure aqui também, que utilize um cursor para percorrer todos os funcionários do departamento 10 e exiba seus nomes e salários. Tudo bem. Então, vamos lá. Número 7. Vamos colocar o número agora. Peraí. 7. Vamos lá. Então, aqui a gente vai declarar o cursor, né? Cursor. Vou deixar tudo em letra minúscula, fica mais fácil. Vamos chamar ele de cursor de funcionários, né? Cursor cfunc is. Agora o código, né? Select, o que é? Ename, vírgula sal. Então é só isso que ele está pedindo, né? Nomes e salários. Perfeito, ó. Nome e salário from emp. Só que o departamento já era fixo ao departamento 10, ó. Era uma procedure que só exibia isso para o departamento 10, né? Seria bem mais interessante que isso fosse um parâmetro, mas tudo bem. O exercício está pedindo isso, né? From emp, where depth no, que é o campo, igual a 10. Pronto. Isso aqui vai retornar mais de uma linha, então a gente precisa implementar isso num cursor, né? Por isso que o enunciado já estava pedindo isso, né? E a gente vai ter, então, um registro do tipo cursor, né? Para a gente poder jogar os dados ali dentro. Então, ó, vamos chamar ele de cursor registro, vamos supor, né? Podia ser qualquer outro nome, tá? Ele é do tipo, agora o nome do cursor lá em cima é cfunc, né? Cfunc, percent. Agora é como se a gente fosse escrever um percent type, né? Para dizer que ele é do mesmo tipo do cursor, mas ele é do mesmo tipo da linha que o cursor retorna. Por isso que aqui no PLSQL a gente muda para whole type. Percent whole type. Só muda isso dali. Vamos para o código agora, ó. Então, vamos abrir o cursor, open cfunc, e implementar o looping, né? Então, no looping a gente vai ter a busca, né? Busca fetch
busca, o cfunc, ou seja, a estrutura, né, de uma linha do cfunc, a gente pode entender assim, into, e agora então a gente joga esses valores para o nosso cRecord. Então ele foi lá e buscou a primeira linha que o cursor cfunc retornava. O que eu vou fazer com essa primeira linha? É a informação que eu vou colocar mais abaixo, tá? Só antes disso eu tenho só que sinalizar quando que ele termina, né? Exit when cfunc percent not found, ou seja, terminou a busca, né? Pelos dados desse cursor, então ele aborta. Quando ele não abortar, ele segue aqui para baixo, ó, porque o meu, vamos identar isso aqui, ó, só para ficar mais compreensível, porque o meu looping vai ter um momento em que ele vai finalizar, né? Ok? E tudo que estiver aqui dentro é o processamento que eu vou dar para as linhas que eu retornar. Então, na verdade aqui ele não está querendo fazer nenhum processamento complexo e simplesmente só exibir informação na tela, que foi pedido para ele, número 7, exibir seus nomes e salários, né? Logo, eu vou ter um dbms output.putline. Então vamos colocar aqui, ó, nome, dois pontos, deixar um espacinho, concatenado, né, com, agora a informação do nome. Aonde é que ela está? Ela é uma informação trazida pelo registro do cursor, que a gente chamou de cRecord, ponto ename. Por que ele tem ename? Porque, na verdade, o nosso cursor ele está trazendo um registro com essa estrutura ali, ó, ename e sal. Então, o nome é C... Opa, peraí, ficou errado aqui. Concatenado com cRecord.ename, concatenado com... Vamos deixar um espacinho para não ficar grudado agora, né, informação. Salário, mais um espacinho para não ficar grudado na informação, concatenado com, mesma coisa, ó, cRecord, ponto, sal. Fecha a função, fechou. Finalizou o looping, portanto, de busca, né, dos dados, e assim os cursores, né, eles são abertos e eles são fechados. Só isso aí. Também já está bem certinho. Vamos para o número 8, falta só mais dois, ó. Cria um bloco PLSQL ou uma storage procedure que tente buscar o salário de um funcionário pelo número no passado por parâmetro. E se o funcionário não existir, capture a exceção e exiba a mensagem: funcionário não encontrado. Caso ele exista, mostre o salário dele, só para mostrar o salário. Não tem problema. Vamos fazer de novo um bloco PLSQL, então, sem criar storage procedure. Esse aqui cai fora, então, para o número 8 e esse aqui também. Número 8. Agora vamos ver. Cria um bloco PLSQL uma storage procedure, tente buscar o salário de um funcionário, tá. Então, vamos ter o seguinte, ó. Vamos declarar uma variável, sei lá, variável de salário do tipo emp.sal percent type, que eu já sei que eu vou precisar. E a consulta é bastante simples, né? Ele faz um select salário, jogando para dentro dessa variável b, salário, a tabela que tem essas informações é a tabela emp, aonde o número do funcionário seja igual àquele número que foi passado por parâmetro. Nesse caso, então, não sendo uma procedure também, né? Eu vou especificar com a letrinha E comercial. Ele nos pediria isso ali, ó. Vamos chamar de número do empregado. Pode ser. Aqui podia ser qualquer outro nome, né? A gente viu que lá a gente usava isso daqui, ó, E1, que era sei lá, o nome da variável, enfim, o primeiro parâmetro, né, de execução. Mas pode ser
palavra também, né? Número emp, por exemplo. Número do empregado. Isso aqui. Se tudo deu certo, dbms output ponto putline, ele mostra a informação na tela. Salário, 2 pontos, concatenado com a variável dentro da qual ele jogou aquela informação. Vsal. Isso aí. Agora a questão é a seguinte, ó. Quando a gente tem essa situação aqui, tem duas possibilidades, ó. Ou ele encontra esse número do funcionário e tudo dá certo. Se eu deixar assim, ou ele encontra esse funcionário e tudo dá certo, ou ele não encontra o funcionário e dá uma mensagem de erro. Se dá uma mensagem de erro, e isso estava dentro de uma transação, por exemplo, o processo todo é abortado. Se dá uma mensagem de erro, se ocorre um erro e houve um tratamento dessa exceção, como a gente diz, é uma exceção, né? Um tratamento desse erro, o processo não é abortado. Então aqui nós não temos um processo complexo, porque era apenas uma busca. Não era muito o caso de se fazer um tratamento de exceção. Mas em processos maiores, sim. Porque tu não pode abortar todo um processamento de dados porque aconteceu um erro num registro em particular. Tu teria que, ao final desse processo, tratar aquele erro em particular, né? Mas, a título de exercício introdutório, né, foi pedido aqui, ó, que tivesse uma exception, uma cláusula de exceção, de modo que, quando acontecesse a exceção de no data found, ou seja, de o registro não encontrado, então nós faríamos um aviso, uma mensagem, né? dbms output, ponto putline, com uma mensagem na tela, então, funcionário não encontrado. Fecha. Então agora sim, ele está fazendo um tratamento, né? De quando não encontrar o dado, ele dá uma mensagem na tela sem que dê uma mensagem de erro. Só isso aí. Essa é a resolução do exercício número 8, no caso. E finalmente, então, o número 9 pediu para criar uma Stored Procedure. Aqui ele está pedindo, então, necessariamente uma Stored Procedure chamada aumenta salário. Já tem até o nome dela, ó. Já vamos colocar aqui. Ó. Aqui nós não vamos ter, então, esse declare, né? Número 9. E sim, create or replace procedure. Tem o nome dela, então, aumenta salário. Isso aí. Que receba dois parâmetros. O número do funcionário, pempno, já vamos colocar aqui, ó. Parâmetro empno. Aqui a gente podia colocar, né, empno percent type, né, mas daria para colocar number aqui também, que ele é um valor numérico. Um segundo parâmetro, que é um percentual de aumento, ó. Tem até o nome do parâmetro ali. Parâmetro percentual, P percentual. Que aqui também, agora sim, né, o percentual sim, ele poderia ser declarado como um number de, sei lá, 3,2, ou seja, 3 casas à esquerda da vírgula no máximo e 2 à direita da vírgula. Mas vai que queiram dar ali um aumento percentual de 1000 e poucos %, né? Seria uma situação incomum, mas a gente poderia reservar também qualquer tamanho utilizando a reserva máxima que o banco de dados suporta para valores numéricos, que nesse caso seria especificar o parâmetro como number, sem precisão, né? À esquerda ou à direita da vírgula. Então, fechando o number, ele ficaria bem amplo.
as. Create or replace procedure as. Só vamos tirar isso aqui. E agora vamos ver o que ele pede para fazer. Ó. A procedure deve atualizar o salário do funcionário com base no percentual. Então tá. Então, na verdade, ela vai fazer isso para um único funcionário em particular. Ou seja, ela vai usar o filtro. Então, vejo que essa procedure aqui, até dá para fazer de diferentes maneiras. Daria para trazer o número do funcionário e fazer o update depois. Mas ela poderia, sim, fazer o update direto, na verdade. Porque tu pode usar o filtro por número do funcionário diretamente na cláusula where do comando update, né? Eu vou atualizar a tabela emp, definindo, né, setando o salário do funcionário como sendo ele próprio, somado agora com o percentual de aumento que foi informado. Ó. Como é que eu calculo isso? Eu pego o salário atual, multiplico pelo percentual de aumento, né? Pelo parâmetro que veio de lá, ó, percentual, dividido por 100. Então, por exemplo, se o salário dele era 1.000 e ele ganhou 10% de aumento, o salário dele tem que ficar 1.100. Então, 1.000 vezes 10%, vou fazer o cálculo aqui, ó. 1.000 vezes 10, enter, por cento, ou seja, dividido por 100, vai ser igual a 100. Logo, o salário dele vai ser 1.000 mais 100. Tá bem certinho, né? Então, aqui. Só que agora eu preciso fazer isso somente para o empregado informado com o parâmetro PMNO. Só isso aí, tá? O percentual já está sendo usado aqui, o P também. Ok. Terminamos a avaliação e não sei se vocês acharam difícil ou fácil, tá? Mas mais ou menos esses são os moldes assim do que eu vou solicitar para vocês também na avaliação 1, na prova 1 de banco de dados 2. Implementem no banco de dados de vocês, eu sei que vocês já deveriam ter, tá? Isso no computador de vocês para que vocês consigam praticar. E se ficou algum errinho aí, vocês podem comentar ou me trazer de repente para ajustar. Eu não implementei aqui porque aparentemente eles devem estar funcionando aí, pelo que eu vi, assim, não tem uma complexidade assim tão grande. Talvez para quem esteja começando, né? Mas acredito que não seja necessário. Mas seria legal que se vocês implementassem para ir praticando e qualquer erro que vocês encontrassem já avisassem. Tá bom? Seria isso. Obrigado aí pela atenção e boa sorte na prova.